Buenos dias, sétimo ano. Estamos aqui hoje, meninos, com as orientações para a nossa segunda avaliação do terceiro trimestre, nossa última avaliação do ano, não é? Como conversamos já nas lives anteriores, essa avaliação vai valer 12 pontos, como indicado aqui em cima, e teremos uma avaliação com 7 questões. Vamos à leitura e orientações, ok? Então, questão 1, como sempre, nossa questão 1 é uma questão interpretativa. Você vai responder em espanhol. Lembra que a questão interpretativa, normalmente, eu peço em espanhol para que você me diga, segundo as suas respostas, se você compreendeu ou não esse texto lido, tá certo? Essa questão, então, vai valer 2 pontos. Do lado do número das questões, sempre está indicado o valor dessa questão e o idioma a ser respondido, tá certo? Bom, enunciado da primeira questão. Leia o texto de Mário Benedetti, cuja narradora é uma menina que ainda não fez 10 anos. Em seguida, marque a alternativa correta. Meninos, então nós temos aqui, olha, a imagem de um texto chamado Beatriz Los Aeropuertos. Esse aqui é o nosso título, Beatriz Los Aeropuertos. Vocês vão fazer a leitura desse texto. Ele tá, aparentemente ele é maior, mas é porque ele é uma imagem de um texto existente em um livro didático. Tá certo? Se por acaso a sua cópia da sua prova não veio colorida, talvez seja importante que você faça a leitura do seu texto diretamente aqui da tela do vídeo. Dá uma pausadinha, vai lendo o seu texto daqui, porque talvez é maior, não é? A letra maior, mais fácil a leitura fica. Depois você volta para a sua prova em papel e termina de fazer, combinado? Mas veja bem, leiam esse texto, a dica, prestando bastante atenção no enunciado dessa questão e compreendendo aos poucos quem é a Beatriz, tá certo? Ela vai contar uma história, obviamente vocês já sabem, já pelo título onde essa história vai se ambientar. Então, lembre quem é a Beatriz, onde ela está e vai acompanhando a narrativa, o que ela vai contar para vocês. A Beatriz é a nossa narradora, como disse no enunciado, não é isso? Então, vou baixar aqui. Vocês percebam que o texto é bem curtinho, olha. Ele é bem curtinho, ele termina aqui mesmo. Se necessário, então faça a leitura aqui pelo vídeo mesmo. E você vai na próxima página chegar à sua questão. Marque a alternativa correta segundo o texto lido. Então, você tem aqui, de verdade, questões objetivas, tá certo? A primeira pergunta, a minha primeira questão na letra A é: quando Beatriz se disse em los aeropuertos la gente bosteja casi tanto como en las escuelas, lo quiere decir que... Lembrando de uma coisa, o dicionário está liberado para vocês utilizarem na prova, tá certo? Precisando do uso do dicionário, pode fazer uso do dicionário em papel ou dicionário online. Cuidado sempre com aquele nosso inimigo chamado Google Tradutor. Não usem Google Tradutor, está liberado o dicionário para ser usado na prova, tá certo? Então, na letra A, quando a Beatriz se disse que em los aeropuertos a gente bosteja casi tanto como en las escuelas, lo que quiere decir es que uma das alternativas está correta e a outra está incorreta. Letra B. Beatriz disse que as pessoas são muito abraçadoras, porque uma resposta está correta e a outra incorreta. Letra C. Beatriz disse que os maridos de las azafatas são os pilotos. Essa afirmação está... Uma resposta está correta e a outra resposta está incorreta. Combinado? Lembrando, precisamos de usar dicionário para relembrar algumas palavras, principalmente os alunos que não estavam aqui no sexto ano e, por exemplo, nós já estudamos aqui as profissões, piloto e azafata. Para quem não lembra, pode usar o dicionário, então, para dar uma relembrada. Combinado? Vamos ajudar aí nossos amigos que estão chegando esse ano na escola. Questão 2. Então, meninos, aliás, deixa eu só reforçar. Então, nossa questão 1, ela está aqui, letra A, B e C, apenas uma resposta correta em cada afirmativa. Lembra de fazer sua prova caneta. Qualquer prova feita a lápis, ela não é passível de contestação na correção, se você não tiver
certeza da sua nota, se você quiser contestar a sua nota junto ao professor, tá? Então, provas sempre a caneta. Havia esquecido de dizer isso para vocês. Questão 2, então, valendo 1,5 ponto, respondendo em espanhol, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso, segundo o texto da questão 1, Beatriz los aeropuertos de Mário Benedetti, que é o texto que você acabou de ler, tá bem? Então, nós temos aqui 5 opções, marquem verdadeiro ou falso. A questão está escrita em espanhol, por isso que está dizendo aqui para você responder em espanhol, mas de verdade você marcar verdadeiro ou falso. Na primeira opção, la narradora nos cuenta a história segundo sua própria percepção. Isso é verdadeiro ou falso? Segundo, la narrativa es larga, pues se trata de una noticia. Isso é verdadeiro ou falso? Se describen vários personagens de la literatura fantástica. Isso é verdadeiro ou falso? Hay un único espacio donde ocurre la acción. Isso é verdadeiro ou falso? Hay un desenlace gracioso que estabelece uma relação com o início da história. Isso é verdadeiro ou falso? Muito bem? Então, um verdadeiro ou falso aí para vocês. E chegamos à questão 3. Valendo 1,5 ponto, responda em espanhol. Para viajar, podemos levar vários tipos de roupas e acessórios. Estudamos o nome das roupas e dos acessórios nas nossas matérias anteriores. Então, está em português. Relaciona o nome do vestuário em português na primeira coluna com o seu correspondente em espanhol na segunda coluna. Então, meus amores, nesta coluna aqui da esquerda, onde tem as letras, o nome das roupas e dos acessórios estão em português. Letra A, calça. Letra B, cueca. Letra C, luvas. Letra D, meias. Letra E, óculos. Na coluna da direita, então a segunda coluna, esta daqui do lado, onde nós temos os espaços em branco, você vai relacionar as letras com os nomes daquelas roupas e acessórios em espanhol. Calcetines, calzoncillos, gafas, guantes, pantalão. Vocês observem que está em ordem alfabética, ok? Então, é só a gente sabendo o nome mesmo. Aí eu chamo a atenção do 7º ano. Não é uma prova de consulta, né, gente? A ideia é que a gente saiba o nome desse vestuário e faça a questão sem consultar e nem usar dicionário. Aqui não é uma questão para se usar dicionário. Aqui é uma questão para que você diga se você sabe ou não o nome desse vestuário que aparece na questão, tá certo? O dicionário não é liberado para a questão 3. Questão 4. Valendo 2 pontos, responda em espanhol, mas de verdade vocês vão marcar um X, não é? É porque a questão é em espanhol. Marque a alternativa que completa corretamente as frases com o verbo gustar. Estudamos o verbo gustar. E a questão está muito simples, muito fácil. Não tem que completar nada aqui no meio, combinado? Onde tem os espaços, você vai me indicar apenas com um X qual a resposta que caberia em cada espaço. Por exemplo, letra A, los viajes em barco. Não apareceu o sujeito nessa frase, então eu coloquei o sujeito entre parênteses. Yo. Quem é que gosta de los viajes em barcos? Yo, eu. Muito bem. Então, qual é a alternativa correta? Me gusta, me gustan ou se gusta? Muito bem. Letra B. Vosotras. Já apareceu o sujeito, certo? Los deportes colectivos. Apareceu o sujeito, então, por isso eu não coloquei entre parênteses. Então, essa frase, para ela ficar correta, eu completo com as gusta, os gusta ou os gustan. Marque um X apenas na resposta correta. Letra C, a nosotros, la música clássica. O sujeito também apareceu na frase, por isso não tem entre parênteses o nome dele. Então, para completar, que gosta de música clássica, quem é que gosta de música clássica? Já descobriu o sujeito, não é? Eu completo aqui com le gusta, nos gustan ou se gusta. Letra D é uma pergunta, olha. Las películas de acción. Não apareceu o sujeito na minha frase, então coloquei entre parênteses tu.
Ele pergunta para tu. Eu completo com te gusta, le gusta, se gusta. Perdão, saiu uma letrinha errada aqui, gente. A letra E, tá? Mas tudo bem, não tem problema. A Roberto caminhar. O sujeito também apareceu na frase. A Roberto caminhar. Quem é que gosta de caminhar? Não é assim? De caminhar. Eu vou completar com le gusta, te gusta ou le gustan. Muito bem? Então, reforçando. É um X apenas em cada uma das letras, só uma resposta pode ser marcada. Vou chamar a atenção para uma outra coisa. Eu já dei questões como essa esse ano na prova, não sei se de vocês ou de outra turma, e eu tenho observado que as pessoas têm entregue sem marcar. Faz a letra A, a letra B, a letra C, na letra D esquece de marcar, salta a questão. Então, cuidado, confira sempre antes de entregar a sua prova se as suas questões estão terminadas, tá certo? Talvez na hora passe desapercebido, mas termina de fazer a prova, dá uma conferida e antes de mandar para a escola, confere novamente, tá bem? Questão número 5, valendo 1,5 ponto, responda em espanhol. Complete as frases com muy ou mucho. Então, nós temos 4 frases, mas eu tenho 5 opções. Letra A, el novio de Carmen es divertido. O que eu vou escrever aqui? Muy ou mucho. Aqui é para escrever, tá bem? Letra B, en la clase siempre hablamos. Eu vou escrever aqui nesse espaço, muy ou mucho. Letra C, estoy mal. Então, eu vou completar aqui, muy ou mucho. Siento mucho dolor de cabeça. Letra D, eu já começo aqui. O que eu coloco? Muy ou mucho. Chicos son muy ou mucho altos quando tienen 15 anos. Muito bem? Pode colocar muy ou mucho nessas respostas aqui, tá, pessoal? Na sexta e penúltima questão, valendo 2 pontos, responda em espanhol. Complete de acordo com a frase, com a forma correta do verbo ser ou estar, conjugando em presente do indicativo. O que acontece nessa questão? Eu misturei da letra A à letra H o verbo ser e o verbo estar. As frases estão misturadas. Você vai descobrir, de acordo com a frase, se vai usar o verbo ser ou o verbo estar. Descobre quem é o sujeito, conjuga o verbo correto de acordo com o sujeito correto também, tá bem? Por exemplo, na letra A, já 3 da tarde. Eu completo essa frase com o verbo ser ou com o verbo estar? Escolha um dos dois, descubra quem é o sujeito da frase e conjuga de acordo com o sujeito. Letra B, donde tu coche? Eu vou usar o verbo ser ou o verbo estar? Escolha um dos dois e conjugue de acordo com o sujeito. Letra C, mi vecino de vacaciones. Eu utilizo o verbo ser ou o verbo estar? Escolha um dos dois, descubra o sujeito da frase e conjugue corretamente. E assim as demais, tá certo? Letra D, letra E, F, G e H. Combinado? Professora, posso usar a tabela do verbo ser e estar nessa questão? Se você sentir necessidade, pode sim. Você tem a tabelinha do verbo ser e estar, que já estudamos anteriormente. Pode usar a tabelinha do verbo ser e estar, tá bem? Questão 7, última. Voltamos aos vocabulários de alimentos, mas eu cobro um pouquinho diferente aqui na prova. Estudamos o nome desses pratos. Questão 7, valendo 1,5 ponto, responda em espanhol. Observe as imagens e escreva o nome dos alimentos em espanhol. Então, olha só, aqui eu tenho pratos completos, não é? Eu tenho uma salada nessa primeira imagem. Possivelmente a escola imprimiu essa página colorida para vocês, mas caso tenha acontecido alguma coisa e não tenham conseguido imprimir, pode ser, não é? Que deu um problema na impressora, alguma coisa assim. Você pode observar aqui também na nossa tela, no nosso vídeo, observa porque fica mais nítido, não é? Observe aqui e faça a sua prova aí na frente do computador ou do seu celular, tá bem? Então, olha, eu tenho na primeira imagem uma salada. Como é que eu falo salada em espanhol? Escreva nesse espaço. Aqui eu tenho um prato feito com peixe, um peixe assado, né? Muito bonito, por sinal. Escreva o nome desse prato aqui. Subindo,
Sim, foi de propósito que a professora fez isso. Meu Deus, como é que é o nome de cada um? É tudo a mesma coisa? Não, não é. Lembra disso? Cada nome desses tipos de sanduíche, né? Desses tipos de lanche, tem um nome específico. Como é que é esse daqui, que é tipo aquele sanduíche do McDonald's? Como que é o nome desse daqui, feito com um pão de sal, vamos dizer assim, como capixaba, ou baguete, né? Como que é o nome desse tipo de sanduíche aqui, tipo aquele da Subway? Como que chama em espanhol? E esse feito com um pão de forma de um lado e do outro, a gente chama de misto aqui, não é? Mas como é que a gente chama esse tipo de sanduíche aqui feito com pão de forma? Então, eles têm um nome específico, tem na listinha de vocês de alimentos, quando a gente estudou, né? Alimentos. Então, é só a gente recorrer. Lá no portal a gente tem todas essas atividades, não é, meninos? Sétimo ano esqueceu de alguma matéria, pode ir lá no portal, procurar as nossas matérias anteriores, estudar com antecedência e vir fazer a nossa provinha, tá? Então, olha, valendo 12 pontos de 1 a 7, todos esses temas estão no portal, todas as videoaulas estão no portal. Estude primeiro e venha fazer a prova depois, tá certo? Mas, como é a nossa última avaliação do ano, eu não posso deixar uma mensagem. Eu sempre deixo uma mensagenzinha no final das provas de vocês, mas essa de hoje eu faço questão de ler, porque é a despedida de um ciclo que a gente está encerrando hoje, né, galera? Então, a mensagem é a seguinte, olha. Um ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo. No es el fin, solo es el inicio de tu porvenir. Felices vacaciones. O que a nossa mensagem está querendo deixar para a gente? Que sim, a gente está terminando um ciclo escolar e um ciclo que foi duro, foi pesado, foi difícil, foi incomum, não é? Nós não esperávamos por isso quando a gente iniciou nossas aulas lá em fevereiro, mas passamos por ele, não é? Sétimo ano passamos e passamos com louvor, porque todo mundo se esforçou ao máximo para se adaptar e readaptar a esse ciclo tão diferente, tão impensável que a gente teve que galgar esse ano, não é? Mas é só uma página chegando ao fim, como disse a nossa mensagem, né? Um peldaño é só um degrau a mais para subir. Vocês já estão indo para o 8º ano. Os meus meninos que chegaram tão pequenininhos estão chegando ao 8º ano e estão chegando com muito conhecimento, com muito carinho, estão chegando muito comprometidos com o seu papel escolar. Todos os trabalhos pedidos, todas as ajudas solicitadas, o 7º ano sempre prontamente estava pronto a desenvolver qualquer projeto que a gente inventasse de fazer, não é? Então eu agradeço a oportunidade de ter participado desse ciclo com vocês e agora vocês têm aí pela frente uma nova etapa. Que tenham um excelente porvenir, como diz aqui no nosso texto, que tenham um excelente novo ciclo, crescendo e se tornando cada vez mais conhecedores e senhores de si por deter esse conhecimento. Boas férias para vocês, meninos, e nos vemos muito prontito, não é? Espero estar muito rápido com vocês em sala de aula, na escola, nesse novo ano que está prestes a se iniciar. Besitos a todos e hasta muito pronto. Hasta la vista.